Nesse vídeo eu quero trazer 14 características de uma seita. Se inscreva no canal, ative as notificações. Eu sou o Marterson, você está no canal Apostolado Católico. Um inscrito comentou para que eu gravasse um vídeo sobre as características sectárias. A verdade é que, além de responder esse inscrito, gravando esse vídeo, esse tema já estava aqui na lista de temas que eu queria abordar no canal, tá? Vou pedir que você também não saia por aí tentando caracterizar qualquer grupo de seita só porque tem uma dessas características, não é assim tão simples. Então, vem comigo. A primeira característica de um grupo sectário é que existe uma estrutura autoritária, tá? Preparei um texto aqui e vou ler. Então, o grupo, ele é autoritário. O líder daquele grupo, ele tem autoridade suprema. Se em outras instituições, em outros lugares, quando o líder comete um erro, o presidente, o diretor, a gente pode recorrer a outras pessoas para questionar aquele líder, né, aquele diretor. Na seita, não. Ninguém pode questionar o líder. Não tem para quem possamos recorrer. As pessoas, por mais que elas sejam críticas ao líder, praticamente é impossível tirá-lo de lá, porque ele é a autoridade máxima daquele grupo. Tudo bem? Ele que dá as ordens, ele não pode ser julgado, ele julga todo mundo. Então a primeira característica é que a estrutura hierárquica da seita, ela tem esse teor autoritário. A segunda característica é a liderança carismática. Os líderes são carismáticos e dominantes, persuadindo os seguidores a abandonar suas vidas pessoais para seguir o grupo. O controle é total sobre suas propriedades e vidas. Então, outra característica é essa, é o líder carismático. Ele consegue fazer as pessoas, muitas vezes, romper relacionamentos para continuar naquele grupo, porque o seu relacionamento ele vai lhe fazer mal, a sua família está lhe fazendo mal, é o seu pai está colocando coisas na sua cabeça, provavelmente você vai acabar saindo do grupo se você não acabar com esse namoro, com esse casamento, com esse noivado, você tem que abandonar esses amigos. Então, o carisma do líder, da liderança, consegue fazer as pessoas abandonarem algumas coisas e praticamente se submeterem, né, àquela liderança carismática. Aí eu pergunto, você conhece algum grupo assim? Alguma religião, algum grupo sectário? Terceira característica é que existe um certo messianismo autoproclamado por parte do líder. Então ele sempre tem uma missão divina. Ele sempre tem algo especial que as outras pessoas não têm. Ele está fazendo tudo aquilo porque ele tem um chamado divino. Eu não estou fazendo isso por dinheiro, é porque Deus me levantou, Deus me chamou, Deus está me usando. Detalhe, ele acredita que Deus também usa outras pessoas, mas Deus usa muito mais ele. É como se Deus usasse ele dessa altura, desse tanto, e usasse os outros seres humanos dessa altura, desse tanto. Então, o líder, ele sempre tem esse sentimento de grandeza diante de Deus. Ele não é qualquer um. Ele é uma pessoa um pouco diferente, um pouco especial. Você conhece alguém assim? Eu conheço vários, inclusive no meio católico, tá? O sujeito acha que ele tem um chamado que outras pessoas não têm. Cuidado com quem aparece para você dizendo que tem um chamado que outras pessoas não têm. Desconfie, tá? Outra característica de uma seita é uma demanda de pureza, tá? O grupo exige uma transformação contínua, prometendo perfeição apenas para aqueles que permanecem nele e se entregam completamente. Então, você sempre tem que estar seguindo certas regrinhas que não tem nada a ver, que não fazem sentido com a realidade. Mas existe uma certa obrigação de pureza. Mesmo que, por trás dos bastidores, a liderança não seja tão pura assim. Mas você precisa ser puro. Você vai ser questionado por qualquer coisinha errada que você cometa, qualquer coisa errada que você fale, qualquer pisão na bola, você vai ter que prestar uma certa satisfação. Então, as seitas, elas têm essas características, nessas obrigatoriedades de pureza. A quinta característica de uma seita são as confissões públicas. Ou seja, existem algumas religiões, alguns grupos, que quando você comete um pecado privado, você precisa se colocar no meio do público, diante de todo mundo, e pedir perdão. Para que você se constranja, para que, teoricamente, ao se constranger, você não vai mais querer cometer aquele pecado, porque você não vai querer ser constrangido de novo. Tá? Então, existe uma certa obrigação da pessoa se confessar em público, contrariando, por exemplo, a fé católica, que exige que a confissão seja somente no privado com o sacerdote. Tudo bem? Outra característica, a sexta característica de uma seita é que ela tem a verdade absoluta, tá? Ninguém
consegue contrariá-la. Ninguém pode contrariá-la. Se alguém disser que aquele grupinho está errado, é porque aquele grupinho é idiota, é retardado, é analfabeto funcional. Se você critica o líder, é porque você não entendeu, é porque você não percebeu a estratégia, é porque você não percebeu que tem algo a mais, é porque você não tem capacidade, você não está no nível deles. Eles têm a verdade absoluta e não existe nenhuma outra instituição na face da Terra, não existe nenhum filósofo, nenhum teólogo, nem mesmo um Deus que possa mostrar que eles estão errados, tudo bem? Então, ninguém pode questioná-los. A sétima característica é a manipulação mística. Os novos membros, eles são convencidos por experiências emocionais profundas, como milagres ou palavras proféticas, de que o grupo tem um propósito elevado. Então, existem algumas religiões que eles têm essa manipulação mística, tá? Mesmo que seja de fato uma manipulação e que de místico não tenha nada, tá? A gente sabe que não é em todo lugar que acontecem manifestações místicas por parte de Deus. Então, acontece esse sentimentalismo, esse emocionalismo, pseudos milagres, para que a pessoa vá cada vez mais aderindo àquela seita devido àquilo que ela vai vendo. Então, perceba, diferente do cristianismo, que a pessoa vai sendo convencida pela fé, pela explicação, pela catequese, na seita, em algumas seitas, claro, a pessoa vai sendo convencida por pseudos milagres, tá? E quando a gente olha muitas vezes para o meio católico, não para a igreja católica, a gente percebe um certo grupo de pessoas que são completamente fissurados por pseudos milagres. Então Nossa Senhora apareceu ali, aí eles correm para lá. Aconteceu uma aparição de um santo, aí fica todo mundo maluco da cabeça e vão para lá. Não esperam o quê? Autorização da igreja, não esperam a manifestação da igreja. Enfim, existem algumas seitas que eles têm essa mania mística. Tudo bem? A oitava característica de uma seita é o controle totalitário. Ou seja, o comportamento dos membros é rigidamente controlado. Desde o vestuário até o que devem acreditar ou dizer. Então, o seu cabelo não pode ser cortado no ombro, no caso da mulher. Você não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode usar calça comprida, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Para o homem também, o homem não pode ter barba. Tem algumas religiões que eu seria um pagão se eu fosse para lá, né? Então, o homem não pode ter um cabelo grande, o homem não pode usar bermuda. Voltando para a questão, né, da bolha católica, como nós falamos muitas vezes aqui, existe sim um certo controle do meio, entendeu? Se você quer fazer parte daquele grupinho e usa batom vermelho, você não pode, porque você está sendo vulgar e secular, você tem que tirar. Se você usa calça comprida, você não pode. Se o homem usa bermuda, se o homem anda de chinelo, não pode. O homem tem que estar o tempo inteiro social, igual o homem dos anos 30, 40. Então, uma característica sectária é essa questão de controlar tudo que você faz, a maneira com que você se veste, o que você fala. Por exemplo, ainda nessa questão do controle totalitário, se a liderança diz que vai votar naquele político, vai defender aquele político, todos os membros daquele grupo, daquela seita, precisam seguir, né, aquele político. Tem um pastor famoso aí no Brasil, da Assembleia de Deus, que ele mais grita do que fala. Ele acha que tudo se resolve gritando, quando eu vou citar o nome dele, que o povo da igreja dele é obrigado a votar no mesmo político que ele vota. O nome disso é controle totalitário, é uma característica de seita, né? Vamos lá, o que mais? 9. O culto à personalidade do líder, a nona característica. O líder é foco de adoração e devoção dos seguidores, né? Diferente dos outros líderes verdadeiros de outras religiões, que não querem adoração, não querem bajulação, o líder da seita, ele precisa ser bajulado. Ele precisa ser adorado, ele quer ser venerado. Ele não quer só ser respeitado. Se ele vê que você está respeitando outra pessoa do jeito que você respeita ele se incomoda, porque ele quer um respeito maior. Então, uma característica de uma seita é que você vai perceber uma liderança que está sempre se colocando como os superiores a tudo, tá? Eles estão sempre ali em lugares exclusivos, eles se sentam em lugares exclusivos, eles se comportam como exclusivos, como pessoas diferentes, e eles exigem toda uma admiração também diferente, ok? Outra característica de uma seita é o duplo padrão moral. Então vamos lá, uma pessoa de dentro do nosso grupo, de dentro da seita, comete um crime. A gente faz de conta que não viu, ou então a gente justifica.
Mas se essa pessoa for do lado de fora, não fizer parte do nosso grupo e cometer o mesmo crime, o mesmo erro, então a gente vai gritar, a gente vai denunciar, a gente vai para a internet, vamos esbravejar. Então é um duplo padrão moral. Então, se fulano cometeu algo errado, mas ele não faz parte do meu grupo, eu vou denunciar. Mas se ele faz parte do meu grupo, eu vou fingir que eu nem vi, né? Eu me lembro também, ultimamente, o caso, por exemplo, de um católico aí no Instagram, que assediou diversas mulheres. E o meio católico instagramável, inclusive diversos grandes criadores de conteúdo, ficaram simplesmente calados, porque não faz sentido denunciar, né? Até porque é um dos nossos. Aí eu até comentei aqui nos comentários, já pensou se fosse uma pessoa de esquerda que tivesse comentado, desculpa, que tivesse cometido um assédio? Já pensou se fosse uma pessoa, fosse um protestante? Já pensou se fosse um judeu, se fosse um espírita? Mas como era uma pessoa do meio católico virtual, então todo mundo ficou quieto, né? É claro que não foi todo mundo exatamente. As pessoas que não faziam parte daquela bolha não se calaram, né? Enfim, vamos lá, o que mais? Nós temos o foco em recrutamento e dinheiro, a 11ª característica de uma seita. Então, enfim, a seita está ali para ganhar dinheiro. Os líderes estão cada vez mais ricos, tá? E outra característica, antes de se preocupar com a qualidade do entendimento, da formação dos novos líderes, dos novos membros, eles estão mais preocupados que esses novos membros tragam mais pessoas. É tipo uma pirâmide, entendeu? Por exemplo, alguém chega numa paróquia, nós devemos o quê? A paróquia deve se preocupar com a catequese, com a formação, com a evangelização daquela pessoa. Antes dela ir buscar novas pessoas, antes dela ir evangelizar, ela precisa se preparar. Mas na seita não. A pessoa se converteu agora, há 2 meses atrás era ateu, era pagão, enfim, entrou naquela seita. 2 meses depois a pessoa está lá evangelizando e trazendo novas pessoas. Por quê? Porque o objetivo não é a qualidade, o objetivo é a quantidade. Para quê? Para quanto mais ter pessoas, mais dinheiro, né, aquela seita tem. Outra característica de uma seita, a 12ª característica, é a inovação e exclusividade. Então, o líder, ele afirma trazer coisas novas que ninguém no passado percebeu. Então, nós estamos aqui pregando uma verdade que o mundo escondeu de vocês. Ele sempre tem essa mania, né? Sempre existe uma grande trama no mundo que está escondendo a verdade e só eu aqui no século XXI estou chegando para iluminar vocês. Ou seja, pura besteira. Sempre que vocês ouvirem pessoas, inclusive no meio católico, com essa mania messiânica, com essa mania exclusivista, eu vou contar para vocês a verdade que o mundo escondeu. Isso aí é coisa de charlatão, tá certo? Não existe nada que esteja oculto. Tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa santificação e para a nossa salvação, como vai dizer o próprio catecismo, não haverá outra revelação. Tudo já foi revelado. Qualquer sujeitinho que chegue mostrando que vai revelar ao mundo uma coisa nova, uma coisa que nunca foi dita por ninguém, corra, porque lá vem besteira, tá? Então, ainda sobre essa questão da inovação e exclusividade, eles não aceitam questionamento. Você não pode questionar, né? Que tem a ver também lá com a primeira característica. Outra característica da seita, a penúltima, a 13ª, é uma linguagem exclusiva, tá? Então, o grupo cria um vocabulário próprio, limitando o pensamento crítico e reforçando uma mentalidade rígida e binária. Então, começa a modificar a voz, não é nem a voz, é a fala, né? Começam a aderir alguns chavões, algumas gírias, começam a aderir essa mentalidade, tá? Essa mentalidade que muitas vezes é binária. É só nós contra eles. É o famoso nós contra eles, tá? Outra característica de um charlatão. Ele acha que aquele grupinho dele está sendo perseguido pelo mundo. Tá todo mundo, a humanidade inteira, a sociedade inteira está contra o meu grupinho. Então, quando você vê que algum grupo, inclusive dentro da própria Igreja Católica, está se colocando como coitadinho, perseguidinho, pode ter certeza que tem coisa errada ali, tá? Porque é um sentimento de coitadista, é um sentimento de vitimista, que por trás de todo vitimista tem uma pessoa extremamente grosseira, tem uma pessoa extremamente opressiva, tá certo? Se você conhecer algum psicólogo, pergunte isso a ele. Todo agressivo, todo grosseiro, toda pessoa que gosta de oprimir os outros
se faz de coitadinho, tá? Inclusive grupos sectários, ok? E também a 14ª característica de uma seita é a salvação exclusiva por meio daquela seita. Então você tem que estar aqui dentro, senão você não vai se salvar. Se você sair do nosso grupinho, você não vai se salvar. Você precisa estar no nosso meio. Se você sair do nosso meio, você vai se perder. Porque a verdade só está aqui. Porque o nosso grupinho é o único grupo autorizado por Deus a existir. Então essas são as 14 características de uma seita para que você possa identificar. Mas não esqueça aquilo que eu falei no começo. Não é porque um grupo, tá, tenha essa característica, um ou duas, que necessariamente ele seja uma seita, tá? Então é necessário uma análise bem mais profunda. Gostou? Se inscreva no canal e ative as notificações. Abraço!